Uma noite de gala beneficente em São Paulo se transformou em um pesadelo quando uma mulher, grávida de 6 meses, foi brutalmente atacada na frente de centenas de pessoas. O cheiro de pele queimada e o grito de dor da vítima ecoaram pelo salão, enquanto seu marido, o magnata que um dia jurou protegê-la, simplesmente ficou parado, em silêncio. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir, quando um soldado de elite das forças especiais invadiu o local. A justiça, naquele momento, deixou de ser educada. Os lustres de cristal do Grand Hotel Copacabana, no Rio de Janeiro, brilhavam sobre um mar de vestidos de alta costura e smokings. Um suave jazz flutuava no ar, misturando-se ao tilintar de taças e a sussurros de risadas contidas. Era a noite de gala do ano, um evento onde sorrisos se fingiam e segredos se escondiam atrás de cada brinde. Perto do grande piano, uma mulher grávida, de uns 30 anos, com um vestido de seda cor de pérola, permanecia em silêncio, uma das mãos apoiada sobre a barriga já saliente. Seu nome era Helena Moraes, e ela já foi o retrato da elegância e da graça. No entanto, naquela noite, algo nela parecia frágil. Seu sorriso era suave, mas seus olhos mostravam uma profunda inquietação. Ela sentia a distância crescendo entre ela e o homem a poucos metros de distância, seu marido, Ricardo Assunção, o CEO da Assunção Negócios Marítimos. Ricardo ria alto demais com uma mulher que parecia ter a metade da idade de sua esposa. A mulher se chamava Vanessa Pimentel, uma modelo que havia se transformado em consultora, como os tabloides a chamavam gentilmente. Seu vestido vermelho brilhava como uma luz de alerta a cada movimento que fazia. Ela tinha uma maneira de atrair toda a atenção, de fazer a sala girar ao seu redor. Helena havia escutado os rumores por meses. Ela havia decidido não acreditar em nenhum. Dizia a si mesma que o estresse, e não a infidelidade, explicava a frieza na voz de seu marido, as noites longas, o perfume que não era o seu. Repetia a si mesma que o amor podia suportar a humilhação, mas naquela noite, algo em seu coração parecia prestes a se quebrar. Vanessa notou seu olhar. Um sorriso se curvou nos lábios da jovem, afiado como uma faca. Gostando do show? Perguntou em voz alta, o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. A garganta de Helena se fechou. Eu vim para apoiar a fundação, não para o quê? Interrompeu Vanessa, se aproximando, a voz carregada de veneno. Não para ver como uma mulher de verdade se parece. Várias cabeças se viraram. Os dedos do pianista pararam por um segundo antes de continuar. A música vacilou. O ar se tornou denso. Ricardo pegou no braço de Vanessa. Vanessa, pare. Este não é o lugar. Mas seu tom era fraco, quase complacente, como um pai que mima uma criança birrenta. A mão de Helena tremeu sobre sua taça. Ela queria ir embora, proteger seu bebê e sua dignidade, mas algo a deteve. Talvez fosse a injustiça de tudo aquilo, ou talvez os anos de silêncio acumulados em seu peito. Você deveria ter vergonha, ela sussurrou. Sua voz era mal audível, mas no silêncio que se formara, ecoou. Você está se humilhando. Vanessa riu, um som agudo e cruel. Me humilhando? Querida, você fez isso no momento em que o deixou entediado. Um murmúrio percorreu a sala. Alguém acendeu a câmera do celular. A luz vermelha piscava como um olho que não piscava. Ricardo esfregou as têmporas. Parem, as duas. Mas a fúria de Vanessa já estava fora de controle. Ela agarrou um copo da bandeja de um garçom, as mãos tremendo de ciúmes e orgulho. Você quer drama? Aqui está o seu show. O tempo pareceu parar. O copo voou pelo ar e o líquido fervente respingou no peito e ombro de Helena. O grito que saiu de sua garganta silenciou a sala inteira.
O pianista parou de tocar. Os garçons ficaram imóveis. O cheiro de pele queimada e rosas encheu o ar. Helena caiu de joelhos, abraçando o ventre, respirando com dificuldade. O tecido cor de pérola de seu vestido se tornou translúcido e grudou em sua pele. A dor percorreu seu corpo e o medo a invadiu, não por ela, mas pelo pequeno batimento dentro de seu ventre. Meu Deus! Gritou uma mulher. Ela está grávida! A multidão se aproximou, mas ninguém ousou tocá-la. Os celulares flutuavam como abutres, gravando cada segundo. O mundo que havia ignorado sua dor agora se alimentava dela. Vanessa deixou cair o copo vazio, com o peito ofegante. Ela mereceu. Ela murmurou, embora sua voz tremesse. Ricardo permaneceu imóvel. A máscara de confiança que sempre o havia definido começou a se quebrar. Abriu os lábios, mas nenhuma palavra saiu. Todos os olhares se voltaram para ele, esperando uma reação, esperando que ele protegesse a mulher que carregava seu filho. Em vez disso, ele deu um passo para trás. Foi um acidente. Ele disse com a voz rouca. Todos viram. Os olhos de Helena se levantaram para encontrar os dele. Havia descrença ali, e algo mais profundo. Uma tristeza grande demais para expressá-la com lágrimas. Um acidente? Ela sussurrou. Você chama isso de um acidente? Ele não respondeu. Vanessa se agarrou ao braço dele, murmurando com desespero. Não me deixe ser culpada. Diga algo. Mas o dano já estava feito. A luz vermelha da câmera continuava a piscar, gravando seu silêncio, sua dor e a verdade que não podia mais ser escondida. A multidão murmurava agora, sua simpatia se transformando em indignação. Ela está grávida, repetiu alguém. Chamem uma ambulância. 2 garçons se apressaram com um guardanapo e gelo, as mãos tremendo. Helena se encolheu quando o pano frio tocou sua pele queimada. Seu corpo tremia, seus lábios estavam pálidos. No espelho atrás dela, ela viu o casal de pé, o homem que um dia prometeu-o para sempre, e a mulher que havia roubado tudo dele. E pela primeira vez, ela não sentiu nada, nem amor, nem raiva, apenas a tranquila compreensão de que algo dentro dela havia terminado. De longe, sirenes soavam. Em algum lugar, as portas do elevador se abriram com um leve toque, mas ninguém notou. Toda a atenção estava no coração sangrando daquele salão de gala. A anfitriã sussurrou para um segurança. Precisamos da polícia. A voz de Vanessa se elevou novamente, agora desesperada. Não é o que parece, mas era exatamente o que parecia. Helena levantou a cabeça lentamente. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com a água e a dor. Ela olhou diretamente para seu marido, a voz rouca, mas firme. Você vai se arrepender disso. Um novo silêncio caiu sobre a sala. A luz vermelha continuava a piscar. E então, atrás das pesadas portas do salão, uma voz autoritária ecoou pelo corredor de mármore. É melhor alguém se afastar dela. Os seguranças reagiram imediatamente. Um homem alto e atlético, em uniforme de camuflagem, entrou na sala. Sua presença preencheu o espaço antes de suas palavras. Seus olhos se fixaram em Helena e depois no casal trêmulo na frente dela. Aquele homem era o capitão Diogo Vasconcelos, uma força especial da Marinha do Brasil, o irmão de Helena. E no instante seguinte, a noite que havia começado com risadas estava prestes a se tornar um acerto de contas que ninguém naquele salão jamais esqueceria. O salão de festas, que minutos antes estivera cheio de risos, agora parecia parado no tempo. O suave zumbido dos lustres de cristal continuava a vibrar fracamente no teto, o único som que ousava existir depois do grito. O aroma de champanhe e perfume havia sido substituído por algo mais pesado. Pele queimada, medo, descrença. Helena Moraes estava sentada no chão de mármore frio, as mãos tremendo sobre o vestido encharcado,
O elegante tecido se agarrava ao seu corpo, manchado de vermelho e vapor. O cabelo havia se soltado dos grampos, com mechas grudadas em seu rosto coberto de lágrimas. Por um momento, ela tentou falar, mas seus lábios tremeram e apenas um leve gemido saiu de sua boca. Ao seu redor, a multidão permanecia imóvel em um círculo. Dezenas de convidados, alguns segurando seus celulares, outros sussurrando entre si como se as palavras pudessem dar sentido ao que havia acontecido. Os banners da organização de caridade balançavam levemente no ar condicionado, com suas letras douradas agora transformadas em um cruel pano de fundo para o caos. O copo de champanhe de alguém rolou pelo chão, girando lentamente até parar ao lado do sapato de Helena Nunn. O som foi pequeno, quase delicado, mas fez todos se encolherem. Vanessa Pimentel estava a poucos metros, com o peito subindo e descendo rapidamente. Seu vestido vermelho brilhava sob a luz do lustre, mas seu rosto estava pálido. A arrogância que antes a caracterizava havia desaparecido. Em seu lugar havia algo incerto. Talvez medo, talvez vergonha, embora ela nunca fosse admitir. A voz de Ricardo Assunção finalmente quebrou o silêncio. Alguém traga uma toalha para ela. Era uma frase que tentava soar serena, mas fracassava. Um murmúrio percorreu a sala. Um garçom hesitou antes de se aproximar com um pano de linho branco. Ele se ajoelhou ao lado de Helena, com o olhar nervoso entre ela e o CEO. Senhora, por favor, não se mova. A ajuda está a caminho. Helena tentou controlar a respiração. A queimadura em seu ombro palpitava com uma dor aguda. Cada inspiração doía, mas doía mais olhar para o homem que ela amava, o pai de seu filho não nascido, parado ao lado da mulher que acabara de atacá-la. Suas mãos quase se tocavam. Ricardo mantinha uma expressão fria, como se tudo fosse um simples inconveniente, uma vergonha pública que precisava ser controlada. Sua reputação, não o sofrimento de sua esposa, era sua primeira preocupação. Apaguem as câmeras, ele ordenou. Agora. Mas já era tarde. Pelo menos 3 celulares continuavam gravando. Suas luzes vermelhas piscavam através da névoa como pequenos olhos da verdade. A voz de Vanessa se quebrou ao tentar recuperar o controle. Foi um acidente. A água nem estava tão quente. Os convidados se afastaram da mentira. Alguém sussurrou. Eu a vi jogar. Outra voz acrescentou. Essa pobre mulher está grávida. O pianista se levantou do banco com as mãos trêmulas. Devo chamar a polícia? Ele perguntou em voz baixa. Ricardo lançou-lhe um olhar que poderia congelar o fogo. Nada de polícia. Isso será resolvido em particular. O murmúrio se transformou em um ruído de desaprovação. As pessoas se olhavam, sua simpatia pelo poderoso empresário desaparecendo. A máscara de charme que o acompanhara em tantas reuniões começava a cair, mostrando o homem frio que havia por baixo. Helena pressionou o pano com suavidade sobre o braço. A dor era insuportável, mas ela se recusou a gritar novamente. Sua dignidade, embora ferida, ainda era dela. Seu olhar pousou em Vanessa, que negava com a cabeça, incrédula diante de seu próprio ato. Ricardo sussurrou para Vanessa. Ela tentou me queimar. Você viu? A mandíbula de Ricardo se contraiu. Parem, você está exagerando. A palavra saiu de seus lábios com descrença. Você a viu jogar água fervente em mim e você a está defendendo? Os convidados ofegaram. Até Vanessa deu um passo para trás. Ricardo ajeitou a gravata. Este não é lugar para um escândalo. Mas o escândalo já estava feito. Todos os celulares e todos os olhares estavam sobre ele. Por uma vez, nem o dinheiro nem a influência podiam controlar a situação. Um suave soluço escapou de Helena. Enquanto ela tentava se levantar. O garçom tentou ajudá-la,
mas ela afastou a mão dele. Estou bem, ela murmurou, embora seus joelhos tremessem. As luzes piscaram levemente, projetando sombras pela sala. Perto do bar, uma mulher sussurrou no celular. Chame uma ambulância agora. Os lábios de Vanessa se abriram, mas nenhum som saiu. Ela segurou sua bolsa como um escudo, olhando para a mancha de água que se espalhava pelo mármore. Eu não queria acertá-la, só queria assustá-la. Ninguém acreditou nela. Uma mulher mais velha, talvez uma das doadoras, deu um passo à frente com autoridade. Já chega, mocinha. Você poderia tê-la matado. Sua voz tremia de indignação. Ricardo respondeu bruscamente. Não se meta. Os olhos da mulher se estreitaram. Afaste-se do meu caminho, Sr. Assunção. Eu farei questão de que a fundação saiba exatamente quem eles convidaram. O murmúrio de desaprovação ficou mais forte, tornando-se um coro de condenação. Ele a está protegendo. Ela está grávida. Grave em tudo. Ricardo olhou ao redor, percebendo que estava perdendo o controle. Pela primeira vez naquela noite, o pânico se refletiu em seus olhos. Helena se apoiou em uma cadeira para se manter de pé. Seu cabelo grudado no rosto, sua pele brilhando de dor, mas uma estranha calma começava a surgir em seu interior. O choque estava desaparecendo. O que restava era determinação. Um segurança entrou pela porta lateral confuso. Recebemos um aviso de altercação? Ricardo se virou abruptamente. Não, está tudo bem. O segurança hesitou. Ele olhou para Helena, depois para os celulares que continuavam gravando. Não parece que está tudo bem, senhor. Pela primeira vez, Ricardo não teve palavras. Ele abriu a boca, mas nenhuma saiu. Os convidados começaram a se afastar, deixando espaço ao redor de Helena enquanto os paramédicos entravam. As luzes vermelhas e azuis do lado de fora se infiltravam pelas janelas altas, refletindo no chão do salão. Um paramédico se ajoelhou ao lado dela. Senhora, precisamos verificar suas queimaduras. De quantos meses a senhora está? 6 meses, ela sussurrou. Tudo bem, vamos levá-la para o hospital imediatamente. Helena olhou para Ricardo pela última vez. Ele estava ao lado de Vanessa, imóvel, enquanto a sala inteira o observava com desprezo. Qualquer amor que um dia existiu entre eles desapareceu naquele instante. Os paramédicos a levantaram com cuidado em uma maca. Enquanto a levavam para a saída, os murmúrios se transformaram em uma tempestade de julgamento. Pobre mulher, ela merece algo melhor. Não consigo acreditar que ele permitiu isso. Na porta, Helena virou a cabeça levemente. A luz do lustre iluminou seu rosto coberto de lágrimas e pela primeira vez ela respirou livremente. A dor ainda estava lá, aguda e constante, mas por baixo dela havia algo novo. Força. Enquanto a maca passava sob o arco dourado, uma corrente de ar frio das portas abertas tocou sua pele. Ela fechou os olhos, concentrando-se no fraco ritmo do coração de seu bebê sob sua palma. Do lado de fora, o som das sirenes se tornava mais alto. Dentro, o silêncio voltava a dominar o salão. E em algum lugar no fundo, despercebido pela maioria, um homem em uniforme escuro havia chegado. Sua presença era serena, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Ele observou os paramédicos levarem Helena com a mandíbula cerrada em silêncio. O mundo dentro daquele salão de baile estava prestes a mudar para sempre. As luzes fluorescentes frias do corredor do hospital zumbiam suavemente. As paredes brancas, limpas demais e silenciosas demais, pareciam zombar do caos que havia ocorrido algumas horas antes. As enfermeiras se moviam rapidamente, seus sapatos sussurrando sobre o piso de azulejos. Helena jazia em uma cama da área de maternidade, o braço envolto em ataduras limpas e o ombro coberto com um gel refrescante. A queimadura ainda doía,
mas os analgésicos suavizavam a borda da dor. O que não podia ser anestesiado era a ferida dentro de seu peito. Seus olhos estavam fixos no monitor ao lado dela. O bip rítmico do coração de seu bebê era o único som que a mantinha conectada. Aquele pequeno ritmo constante lhe dizia que a vida, pura e inocente, continuava a lutar para se manter viva dentro dela. Uma enfermeira ajustou a via intravenosa. A senhora teve sorte, disse ela com doçura. As queimaduras não são profundas e o batimento do seu bebê está forte. Helena assentiu fracamente. Obrigada. A enfermeira lhe deu um sorriso tranquilizador. Seu marido está lá fora. Quer que eu o deixe entrar? Por um instante, Helena hesitou. Seu coração queria dizer sim. Sua mente sussurrava não. Mas antes que ela pudesse responder, a porta se abriu sozinha. Ricardo entrou, vestindo o mesmo smoking do baile de gala. A gravata desfeita, o cabelo desarrumado. Ele parecia um homem que havia envelhecido 10 anos em uma noite. Mas não por culpa, e sim por medo de ser exposto. Helena o olhou por um longo tempo. Você veio, ela disse em voz baixa. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Claro que vim. A imprensa está por toda parte. Você percebe o que fez? O que eu fiz? Sua voz se elevou um pouco, a descrença tomando conta dela. Ricardo, fui eu que fui atacada. Ele fechou a porta atrás de si e baixou o tom. Você me envergonhou esta família. Aquele vídeo está por todas as redes sociais. Minha diretoria me liga a cada 5 minutos. As lágrimas se acumularam em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Sua diretoria? É isso que importa para você? Não sua esposa, não seu filho? Ele desviou o olhar. Você tem que parar de piorar isso. Vanessa não quis te machucar. Ela ficou assustada. Helena ficou gelada. Ela jogou água fervente em mim, Ricardo, você viu. Não estava fervendo. Ele murmurou. Você está exagerando de novo. Sempre dramatiza quando está chateada. Helena prendeu a respiração. Dramatizar? A palavra a atravessou como uma lâmina. Você acha que o que aconteceu hoje à noite foi uma atuação? Ele se aproximou, o tom mais cortante. Você acha que eu não sei do que se trata isso? Você está furiosa porque ela é mais jovem, porque finalmente estou feliz. Helena o observou, a boca entreaberta de incredulidade. Feliz? Ela repetiu suavemente. Você chama isso de felicidade? Traição, violência, mentiras. Essa é a sua felicidade? Ele a olhou diretamente, com uma expressão fria e dura. Você nunca estava satisfeita. Nada do que eu fazia era o suficiente para você. Você queria controlar tudo. A casa, o dinheiro, meu tempo. A voz de Helena tremeu, mas ela manteve a firmeza suficiente para sustentar a verdade. Tudo o que eu queria era um marido que me amasse, um pai para nosso filho, alguém que nos protegesse, não que nos destruísse. Ricardo começou a andar de um lado para o outro, frustrado. Você não entende a pressão que eu tenho. A empresa depende de mim. Os investidores, ela o interrompeu. A empresa, os investidores, a imagem, sempre as mesmas desculpas. Ela virou o rosto para a janela. Diga-me, você já pensa nas pessoas? Em mim? Ele não respondeu. Em vez disso, ajeitou o terno e mudou de assunto. A polícia quer falar com você. Mantenha sua história simples, diga que foi um acidente, eu cuido do resto. Ela o olhou com espanto. Você quer que eu minta? Ele exalou com força. Não é uma mentira. É controle de danos. Controle de danos. Seu tom endureceu. Eu poderia ter perdido nosso bebê. Minha pele está queimada e você se preocupa com sua reputação? A expressão de Ricardo se tornou sombria. Você está emocional? Você sempre deixa seus sentimentos nublarem seu julgamento. A porta se abriu ligeiramente.
Uma enfermeira enfiou a cabeça, notando a tensão. Tudo bem? Helena forçou um leve sorriso. Sim, obrigada. A enfermeira assentiu e fechou a porta novamente. Assim que ela saiu, Ricardo se inclinou mais perto. Me ouça bem. Você não vai prestar queixa. Você não vai falar com a imprensa. Você vai dizer que foi um mal-entendido. Helena o olhou, o coração se partindo em cada palavra. E se eu não fizer isso? A mandíbula dele se apertou. Então eu me certificarei de que você perca tudo. A casa, as contas, até a custódia. Ela soltou uma risada suave, embora não houvesse nada de engraçado nela. Você ameaçaria a mãe do seu filho não nascido? Ele não se abalou. Não me faça escolher entre você e minha carreira, Helena, porque você vai perder. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Por alguns segundos, o único som foi o bip constante do monitor. Helena sentiu seu bebê se mover sob sua mão. Era como se o pequeno percebesse sua dor, seu medo, seu despertar. Quando ela falou novamente, sua voz foi tranquila. Tranquila demais. Agora eu te vejo claramente, Ricardo. Pela primeira vez, eu realmente te vejo. Ele franziu a testa. Não comece a se fazer de vítima. Eu não preciso fingir. Ela sussurrou. Você me transformou em uma. Suas palavras ficaram flutuando no ar como um vidro prestes a se quebrar. Ricardo se virou para a porta, com a voz seca. Vou enviar um advogado pela manhã. Assine os documentos que eles trouxerem. Vamos resolver isso em silêncio. Helena não respondeu. Ela o observou se afastar, cada passo ecoando como o fechamento de um capítulo. Quando a porta se fechou atrás dele, ela deixou as lágrimas escorrerem livremente. Seu peito subia e descia com respirações irregulares. A traição já estava completa, não apenas pela mulher que a atacou, mas pelo homem que deveria protegê-la. Uma enfermeira entrou alguns minutos depois, verificando os monitores. Ele já foi? Helena assentiu. A enfermeira ajeitou a manta sobre ela e sussurrou. Você não está sozinha. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam são as que nos ensinam o quão fortes podemos ser. Helena virou o rosto para o som do batimento cardíaco de seu bebê mais uma vez. A dor ainda estava lá, crua e ardente, mas algo dentro dela havia mudado. O choque havia se transformado em determinação. Ela tocou o seu braço enfaixado e murmurou para si mesma. Ele nunca mais vai me silenciar. Fora do quarto, no corredor tenuemente iluminado, uma sombra se mantinha perto do canto. O capitão Diogo Vasconcelos havia chegado em silêncio, ouvindo de longe. Sua expressão era indecifrável, mas seus punhos estavam cerrados. Ele havia ouvido o suficiente. O mundo que traiu sua irmã estava prestes a enfrentar o homem que faria todos responderem por isso. A luz do sol da manhã entrava pelas altas janelas da cobertura de Ricardo, espalhando-se sobre o chão de mármore como poeira dourada. A cidade abaixo já estava viva com o barulho. Mas lá dentro, o ar parecia pesado, silencioso demais. O tipo de silêncio que segue um escândalo, quando todos esperam para ver quem cairá primeiro. Vanessa Pimentel estava sentada no balcão da cozinha, bebendo café em uma xícara de cristal. Ela usava uma das camisas de seda de Ricardo, grande demais para sua figura esguia. Suas unhas perfeitamente feitas batiam ritmicamente na porcelana. Cada clique era um eco de sua confiança. À sua frente, Ricardo estava sentado à mesa de jantar, olhando para o celular com uma expressão vazia. Na tela, os títulos piscavam. Esposa de CEO hospitalizada após incidente em gala beneficente. Investigação de agressão em andamento. Indignação pública com a violência em evento de caridade. Ele rolou os artigos rapidamente, xingando entre dentes. Isso é um desastre. A diretoria quer que eu faça uma declaração.
Vanessa sorriu presunçosamente, girando seu café. Então faça. Diga a eles que foi um acidente. As pessoas acreditarão no que você disser. Ricardo levantou o olhar, com irritação nos olhos. Você não entende o quão sério isso é. Havia câmeras, testemunhas. Ela inclinou a cabeça, fingindo inocência. E mesmo assim estamos aqui, na sua cobertura juntos. Isso diz tudo, não diz? Ele se recostou na cadeira, esfregando as têmporas. Você não entende, Vanessa. Minha esposa pode prestar queixa. A polícia está envolvida. Vanessa riu suavemente, com um tom leve e cruel. Sua esposa. Você continua a chamá-la assim como se ainda significasse algo. Ela está acabada, Ricardo. Uma mulher patética, queimada, chorando em uma cama de hospital enquanto o mundo segue em frente. Você realmente acha que alguém vai ficar do lado dela? Ricardo não respondeu. Seu silêncio foi uma forma de rendição. Vanessa tomou outro gole lento de café, saboreando o gosto amargo de sua vitória. Ela estendeu a mão e a colocou sobre a dele. Você fez a coisa certa ao ficar comigo. Mostrou a todos onde está a sua lealdade. Ele não a olhou. Lealdade não tem nada a ver com isso. Eu só estava tentando evitar um escândalo. Ela sorriu com cumplicidade. Pare de fingir que você é nobre. Você me escolheu muito antes de ontem à noite. Você me ama, Ricardo. Admita. Ele desviou o olhar para a janela, o reflexo dos arranha-céus brilhando em seus olhos cansados. Amor não é a palavra que eu usaria agora. O sorriso de Vanessa vacilou por um instante, mas logo ela o escondeu com uma risada leve. Tudo bem, chame como quiser, mas você está aqui, e ela não. É isso que importa. Vanessa se levantou e caminhou graciosamente pelo quarto. O suave atrito de sua camisa quebrava o silêncio. Ela pegou o controle remoto do balcão e ligou a televisão. A tela se acendeu com um noticiário matinal. A voz do repórter preencheu o espaço. A gala beneficente de ontem à noite tomou um rumo chocante, quando uma altercação entre a socialite Helena Moraes e uma convidada deixou a Sra. Moraes hospitalizada com queimaduras. Testemunhas dizem que o incidente foi gravado e a polícia está investigando. Vanessa aumentou o volume, olhando divertida enquanto sua própria imagem embaçada aparecia na tela. Eles nem mostraram meu melhor ângulo, ela disse em tom de zombaria. Ricardo a fulminou com o olhar. Desligue isso. Ela o ignorou. Vamos lá, é quase lisonjeiro. Olha para mim, na televisão nacional. Eles não conseguem parar de falar sobre nós. Sobre você? Sua voz endureceu. Eles estão te chamando de violenta, perigosa. Ah, Vanessa cruzou os braços inabalável. Eles podem me chamar do que quiserem. Fama é fama, Ricardo. As pessoas esquecem, sempre esquecem. Em uma semana, haverá outro escândalo maior. Ele se levantou bruscamente. Você não entende o que fez. A família de Helena não vai deixar isso passar. O irmão dela? Ela revirou os olhos. O soldado? O misterioso força especial da Marinha? Por favor. Homens como ele adoram bancar o herói. Ele vai gritar um pouco e depois desaparecer. Mas o leve brilho nos olhos de Ricardo mostrou que ele não estava tão certo. Ele não é apenas um soldado. Ele tem influência. Vanessa riu novamente. Influência? Eu tenho influência, Ricardo. Eu tenho você. Ele não respondeu. Seu celular vibrou. Outra notificação iluminou a tela. Ele a leu em silêncio, com a mandíbula tensa. Vanessa o observou, notando seu desconforto. Quem é? A diretoria. Ele respondeu com um tom plano. Eles estão exigindo um pedido de desculpas público. Querem que eu me distancie de você. O sorriso desapareceu de seu rosto. O quê? Eles acham que devo mostrar preocupação pela minha esposa, pelo menos em público?
A voz de Vanessa se tornou aguda. Então é isso? Depois de tudo que eu arrisquei, você vai rastejar de volta para ela para salvar sua imagem? O tom de Ricardo foi frio. Eu disse publicamente: não exagere. Ela riu amargamente, andando de um lado para o outro. Não exagerar? Eu dei minha alma por você. Eu estive com você quando todos viam que você era uma farsa. E agora você vai fingir que eu fui apenas um capricho? Ele lançou-lhe um olhar de aviso. Abaixe a voz. Não, ela sibilou. Eu não vou abaixar a voz para você, nem para aquela mulher patética que você deixou para trás. Ela não é nada sem você, e você sabe disso. Ricardo bateu a mão no balcão. Chega, Vanessa. O silêncio repentino foi tão cortante quanto o vidro quebrado. Vanessa o olhou, respirando com dificuldade. Então ela sorriu lentamente, recuperando sua compostura. Você está furioso agora, mas isso vai passar. Você sempre volta. Você não pode resistir a mim. Ela caminhou até ele e tocou o ombro dele com os dedos. Ele não se moveu. Ela se inclinou perto do ouvido dele, sussurrando. Ela é fraca. Você precisa de alguém cruel ao seu lado. É por isso que você me escolheu. Ele se afastou, recuando para a janela. Às vezes eu me pergunto se cometi o maior erro da minha vida. Vanessa sorriu zombeteiramente. Se você realmente acreditasse nisso, você estaria na cama do hospital dela agora mesmo. Mas você está aqui, não está? Suas palavras ficaram flutuando no ar. Ela se virou para ver televisão, assistindo à repetição do incidente. A imagem congelada dela jogando o copo encheu a tela. Pela primeira vez, Ricardo a viu de fora. A raiva no rosto de Vanessa, o terror nos olhos de sua esposa, e algo dentro dele se quebrou. Vanessa não notou. Ela estava ocupada demais admirando seu reflexo no vidro, contemplando a mulher que ela pensava ter vencido. Lá embaixo, na rua, as câmeras esperavam. Os repórteres se reuniam em frente ao prédio, gritando perguntas no ar da manhã. O senhor Assunção fará uma declaração? É verdade que sua esposa foi atacada por sua amante? Vanessa endireitou sua postura, jogando o cabelo por cima dos ombros. É hora do show, ela murmurou, colocando os óculos de sol. Ricardo não se moveu. Ele apenas olhou pela janela, vendo o mundo que havia construído começar a desmoronar. Enquanto Vanessa se dirigia para a porta, ela se virou para ele com um último sorriso. Não se preocupe tanto. O mundo sempre perdoa os bonitos. E com isso, ela saiu para as luzes piscantes, pronta para interpretar seu papel na história que ela acreditava controlar. No dia seguinte, a cidade acordou com manchetes que ardiam em todas as telas. O CEO Ricardo Assunção sob fogo após incidente em gala. Polícia busca depoimento de agressora da esposa. As imagens estavam em toda parte. O vestido encharcado, o vapor, o caos. O que deveria ser uma noite de caridade havia se transformado em um escândalo público que ameaçava destruir tudo que Ricardo havia construído. Em seu escritório no centro, o ar cheirava a couro e a pânico. As persianas estavam meio fechadas, bloqueando o brilho dos flashes das câmeras da rua. Ricardo estava em frente à sua diretoria, com a gravata afrouxada e a voz rouca de irritação. Eu tenho a situação sob controle, ele disse. Embora o suor em sua testa contasse outra história. Minha equipe legal está trabalhando para que o vídeo seja retirado. Nós cuidaremos da mídia. Do outro lado da mesa, um membro da diretoria de cabelos grisalhos ajeitou os óculos. O vídeo já é viral, Ricardo. Está em todas as grandes redes. As pessoas estão pedindo sua demissão. A mandíbula de Ricardo se contraiu. Esta empresa é minha criação. Ninguém vai me forçar a sair. Então controle sua vida pessoal. O público vê um homem que ficou parado enquanto sua amante atacava sua esposa grávida. Essa não é uma imagem que podemos defender. Ricardo bateu a mão na mesa.
Eu disse que estou cuidando disso. A sala ficou em silêncio. Os membros da diretoria se olharam com desconforto. Era evidente que o poder que Ricardo havia exercido com tanta facilidade estava escapando de seu controle. Quando a reunião terminou, ele se retirou para seu escritório particular. Serviu-se de uma bebida, o gelo tilintando com força contra o copo. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de investidores, advogados e jornalistas. Mas a mensagem que acelerou seu pulso veio de um número bloqueado. A polícia solicita sua presença para interrogatório hoje às 15 horas. Ele amaldiçoou baixinho. Nem pensar. Momentos depois, seu assistente entrou nervosamente. Senhor, a imprensa está lá fora. Eles querem uma declaração. Ricardo se virou bruscamente. Não haverá declarações. Diga a eles que minha esposa está se recuperando e nada mais. O assistente hesitou. Senhor, eles estão perguntando sobre a mulher do vídeo. Eu disse nada mais. Ele interrompeu. O jovem assentiu e saiu apressado. Ricardo se recostou na cadeira, esfregando as têmporas. Ele podia sentir seu império tremendo sob seus pés. Ele passou décadas escalando até o topo, comprando lealdades, silenciando opositores, controlando cada história. Mas desta vez, o controle escorria por entre seus dedos como areia. Ele pegou o celular e discou um número familiar. Vanessa atendeu no segundo toque, com uma voz doce e desafiadora. Bom dia, querido. Vi as notícias. Desta vez, eles realmente capturaram meus melhores ângulos. Ricardo apertou o telefone com força. Você precisa ficar calada. Não fale com ninguém. Não poste nada. Você entende? Relaxe. Eu não sou estúpida. Você é impulsiva, ele disse com frieza. Isso é pior. A risada dela se tornou afiada. Não fale comigo como se eu fosse uma de suas funcionárias, Ricardo. Eu sou a razão pela qual as pessoas estão te notando. Sua voz baixou. Você é a razão pela qual eles estão prestes a me destruir. Houve uma pausa do outro lado. Então Vanessa respondeu com um tom gélido. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de me prometer o mundo. Ela desligou sem dizer mais nada. Por um longo momento, ele ficou em silêncio, olhando para o horizonte. A cidade se estendia diante dele, a mesma que antes se curvava ao seu poder. Agora ela o observava, esperando sua queda. Enquanto isso, no Hospital Santa Maria, Helena falava com um oficial de polícia. Seu braço enfaixado repousava em seu colo enquanto ela respondia com calma. Sim, ela disse suavemente. Ela jogou o líquido de propósito. Não foi um acidente. O oficial assentiu. Precisaremos de uma declaração por escrito. A senhora sabe que seu marido se recusou a cooperar? Os lábios de Helena tremeram. Não, mas não me surpreende. O oficial colocou um cartão sobre a mesa ao lado de sua cama. Se alguém tentar intimidá-la, ligue para mim diretamente. A senhora e seu bebê estão sob proteção. Ela olhou para o cartão por um momento e depois assentiu. Obrigada. Quando o oficial saiu, a enfermeira entrou com uma bandeja. A senhora tem uma visita, ela disse em voz baixa. Helena olhou para a porta e ficou imóvel. Ricardo estava lá, com um buquê de lírios brancos na mão. Posso entrar? Ele perguntou. Sua expressão permaneceu fria. Você já está aqui. Ele fechou a porta e colocou as flores sobre a mesa. Eu vim para me desculpar. Helena soltou uma leve risada, sem rastro de humor. Você veio para controlar os danos. Ele não negou. Você precisa entender algo. O que aconteceu foi lamentável. Mas se você continuar a falar com a polícia, isso vai nos arruinar. Os dois. Ela o encarou. Vai arruinar você. Eu não tenho mais nada a perder. O tom de Ricardo endureceu. Você tem muito a perder. A casa, as contas, até a custódia.
Você acha que pode criar uma criança sem apoio? O coração de Helena batia forte, mas ela não mostrou medo. Se esse é o seu conceito de apoio, então eu não preciso dele. Ele se aproximou baixando a voz. Não seja tola. Tenho amigos na imprensa, nos tribunais. Se você me transformar em seu inimigo, você não sobreviverá à tempestade. Ela levantou o queixo. Talvez seja a hora de o mundo ver o homem por trás da máscara. A paciência de Ricardo se esgotou. Não me provoque, Helena. Uma ligação e sua história desaparece. O oficial que veio hoje, posso garantir que ele nunca receba seu depoimento. Suas palavras a congelaram, mas ela não se moveu. Você acha que as ameaças te fazem poderoso, mas elas só mostram o quão assustado você está. Ele a olhou com frieza. Eu não estou com medo. Sim, você está. Ela disse em voz baixa. Porque você finalmente perdeu o controle. Por alguns segundos nenhum dos dois falou. O monitor ao lado dela continuava a emitir seu bip constante. O som de um coração batendo encheu o quarto. Ricardo se virou para a porta, com a mandíbula apertada. Esta é a sua última chance. Diga à polícia que foi um acidente ou você vai se arrepender. Ele saiu antes que ela pudesse responder. A porta se fechou com um clique. Helena ficou em silêncio, com o pulso acelerado. Ela pressionou uma mão sobre seu abdômen e sussurrou. Eu não vou ficar calada novamente. Através da pequena janela da porta, uma figura observava, o capitão Diogo Vasconcelos. Seus olhos seguiram Ricardo enquanto ele se afastava pelo corredor. Sua postura tranquila, mas cheia de força contida. Ele havia visto o suficiente para entender que tipo de homem era seu cunhado. Quando Ricardo virou a esquina, Diogo entrou sem fazer barulho. Ele olhou para sua irmã e falou com suavidade. Você não precisa enfrentá-lo sozinha. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de medo. Ele acha que pode controlar tudo. Ela sussurrou, mas ele não sabe com quem ele se meteu. Diogo pousou uma mão firme e quente em seu ombro. Então que ele aprenda da maneira difícil. A luz da janela os envolvia com um brilho dourado. Pela primeira vez em dias, Helena se sentiu segura. E Ricardo, embora ainda não soubesse, acabara de declarar guerra ao único homem que ele realmente deveria temer. Ao final da semana, a cidade conhecia cada detalhe do escândalo. O vídeo da gala beneficente havia explodido em todas as redes sociais, compartilhado por milhões que o assistiam com descrença. O título por si só bastava para inflamar a indignação. A amante do CEO joga água fervente na esposa grávida, enquanto ele fica em silêncio. As imagens se reproduziam nos noticiários, de novo e de novo, acompanhadas de comentários dramáticos. Nele, via-se o braço de Vanessa levantando o copo, o respingo, o grito, o caos. E então Ricardo, imóvel, sem fazer nada. O momento já havia se tornado um símbolo do silêncio do poder diante da crueldade. Em frente à sede da Assunção Negócios Marítimos, uma multidão de câmaras e manifestantes se reunia. Seus cartazes diziam coisas como justiça para ele, Helena, e não há desculpa para o abuso. Os cânticos ecoavam pelas ruas do centro, misturando-se com as buzinas e as sirenes. Dentro do prédio, Ricardo estava sentado em sua mesa, pálido e furioso. A luz da manhã se infiltrava pelas persianas, marcando seu rosto com linhas duras. Seu telefone vibrava sem parar com ligações que ele se recusava a atender. Seu assistente estava na porta, hesitando em falar. Senhor, ele disse cautelosamente, a imprensa está pedindo uma resposta. Eles querem saber se o senhor fará declarações sobre as acusações. Ricardo bateu com o punho na mesa. Não há acusações. Foi um acidente. O assistente se moveu desconfortavelmente. O público não vê assim. Ricardo o fulminou com o olhar. Então, o público está errado.
Ele se levantou de repente e caminhou até a janela. Lá fora, a multidão se estendia por toda a rua. Os repórteres gritavam seu nome, levantando os microfones como se fossem armas. Do outro lado da cidade, Helena estava em seu quarto de hospital assistindo às mesmas imagens. A televisão piscava suavemente no canto. Sua enfermeira, uma mulher gentil chamada Marla, baixou o volume. Você não deveria assistir a isso, querida. Isso só vai te fazer mal. Helena balançou a cabeça lentamente. Não, eu preciso ver. Eu preciso me lembrar exatamente do que eles fizeram. Marla assentiu com doçura e ajeitou a manta dela. Você é mais forte do que eles pensam, Helena. Helena sorriu levemente, sem tirar os olhos da tela. Eu estou começando a acreditar nisso. O vídeo se repetiu, mostrando o caos em câmera lenta. Mas desta vez, o que capturou a atenção de Helena. Helena não foi a dor, e sim as pessoas ao seu redor. A mulher que ofegou, o garçom que correu, o segurança que hesitou. Todos testemunhas. Todos parte de uma verdade que não podia mais ser escondida. Seu celular vibrou ao lado dela. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. Fique calada, ou você vai se arrepender. O estômago de Helena se apertou. Ela olhou para a tela por alguns segundos e depois a desligou. Ela já sabia quem a havia enviado. Naquela tarde, Ricardo convocou uma coletiva de imprensa. A sala de mídia da empresa estava cheia de jornalistas. O ar denso de tensão. Os flashes explodiam como relâmpagos quando ele subiu ao pódio em um terno cinza impecável. Ele limpou a garganta e forçou um sorriso. Boa tarde. Eu quero esclarecer o mal-entendido na gala beneficente da semana passada. Um murmúrio percorreu a sala. Uma repórter levantou a mão imediatamente. Senhora Assunção, o vídeo mostra claramente sua acompanhante jogando uma bebida em sua esposa. O senhor chama isso de um mal-entendido? O sorriso de Ricardo vacilou. Foi um incidente lamentável. As emoções estavam alteradas. Minha esposa está se recuperando e eu peço privacidade para todos os envolvidos. Outro jornalista gritou. O senhor assume a responsabilidade por ter ficado de braços cruzados sem fazer nada? Sua mandíbula se apertou. É um assunto particular. Mas os repórteres insistiram. É verdade que sua esposa prestou queixa? É verdade que sua amante causou sua hospitalização? Os flashes o cegavam. Suas palavras se cortaram. Estou cooperando com as autoridades. O caos das perguntas cresceu. O microfone tremia em sua mão. Atrás dele, uma grande tela piscou. Alguém havia conectado uma transmissão ao vivo de redes sociais. Os comentários passavam tão rápido que ninguém conseguia ler todos eles. Covarde. Proteja as mulheres, não seu ego. Renuncie, Ricardo Assunção. Uma voz do fundo gritou. Você está acabado. O pessoal de segurança interveio, mas o dano já estava feito. Naquela mesma noite, o rosto de Ricardo apareceu em todos os noticiários, com o suor brilhando sob as luzes. A manchete dizia: o CEO quebra o silêncio e piora sua situação. Naquela noite, Vanessa chegou à cobertura sem ser convidada. Ela jogou a bolsa no sofá com o rosto cheio de fúria. Que atuação foi essa? Você parecia patético, fraco. Ele a olhou com desprezo. Você deveria me agradecer. Eu não mencionei seu nome. Os lábios de Vanessa se curvaram em um sorriso zombeteiro. Você acha que isso me protege? Todo mundo sabe quem eu sou. Eu não posso nem sair na rua sem ser seguida. Você procurou por isso. Ele respondeu friamente. Ela riu amargamente. Não, Ricardo. Nós procuramos por isso juntos. Você me queria. Você queria emoção. Agora você a tem. Ele se virou, sua voz cortante. Saia daqui. Os olhos de Vanessa escureceram. Você não me dá ordens. Não depois de tudo que eu fiz por você. Ele apontou para a porta. Saia,
ou você vai se arrepender. Ela parou, então sorriu friamente. Você acha que ainda tem o controle? Você não tem. Eu tenho mensagens, fotos, coisas que podem te destruir. Então vá em frente. Atreva-se a me ameaçar de novo. O rosto de Ricardo empalideceu. Você não faria isso. Me ponha à prova, ela sussurrou. Ela passou por ele, roçando em seu ombro. O perfume dela ficou no ar, doce e venenoso. Quando a porta se fechou atrás dela, Ricardo afundou em uma cadeira com as mãos tremendo. Na mesma hora, Helena recebeu alta do hospital. Diogo a esperava do lado de fora, com seu uniforme escuro impecável sob a luz do pôr do sol. Ele abriu a porta do carro e sorriu suavemente. Pronta? Helena respirou fundo. Tão pronta quanto eu posso estar. Os repórteres correram em direção a eles ao vê-la. Senhora Moraes, como a senhora se sente? A senhora vai prestar queixa? A senhora tem algo a dizer ao seu marido? Diogo se interpôs, com a voz firme. Sem perguntas, afastem-se. Mas Helena o surpreendeu. Ela olhou diretamente para as câmeras, com a voz serena e clara. Eu não tenho nada a esconder. A verdade já está lá fora. E em breve, a justiça também estará. A multidão ficou em silêncio. Suas palavras viajaram mais rápido do que qualquer comunicado oficial. Em poucas horas, o vídeo se tornou viral. Helena Moraes fala pela primeira vez. A esposa grávida quebra o silêncio com uma poderosa declaração. Em sua cobertura, Ricardo assistia ao vídeo com descrença. Os comentários se enchiam de elogios à coragem dela. Seu celular tocava de novo e de novo. Cada ligação, um lembrete de que seu mundo estava desmoronando. Ele desligou a televisão, mas a voz dela continuava a ecoar em sua mente. A verdade já está lá fora. Lá fora, a noite se estendia, silenciosa e infinita. As luzes da cidade brilhavam como um julgamento. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo Assunção entendeu que nenhuma quantidade de dinheiro podia silenciar uma história quando o mundo decidia ouvir. Na manhã seguinte à breve declaração de Helena, o mundo não conseguia parar de falar sobre ela. Clipes de sua voz serena e seu olhar firme enchiam as telas de televisão, os programas de debate e as redes sociais. As pessoas compartilhavam suas palavras com hashtags de apoio. Justiça para Helena e apoiem-na foram tendência por 2 dias seguidos. No lobby do hospital, flores e cartas de estranhos chegavam. Cartões com mensagens escritas à mão cobriam o balcão. Alguns eram de mulheres que haviam sobrevivido às suas próprias batalhas. Outras de homens que escreviam para dizer que finalmente entendiam o que o silêncio pode custar. Helena leu algumas das cartas antes de colocá-las cuidadosamente de volta. Eles me veem? Ela disse em voz baixa. Depois de todo este tempo, eles finalmente me veem. Seu irmão, Diogo Vasconcelos, estava ao lado da janela, observando os repórteres reunidos lá fora. Sua postura era tranquila, mas sua mandíbula estava tensa. Eles te veem, ele disse, mas isso também significa que ele te vê. Ricardo não vai deixar isso terminar em silêncio. Helena se virou para ele, com o rosto sereno, mas determinado. Então que ele tente. Eu terminei de me esconder. Diogo a olhou por um longo tempo. Você está falando sério? Sim, ela respondeu. Passei anos vivendo sob o controle de outra pessoa. Cada palavra, cada decisão era filtrada pela raiva dele. Isso acabou. Ela colocou a mão sobre o ventre. O bebê deu um suave chute, como se concordasse. Agora eu luto por nós dois. Naquela tarde, bateram na porta de seu quarto. Uma mulher entrou, vestindo um terno cinza e com uma pasta na mão. Senhora Moraes, meu nome é Linda Guedes. Sou advogada especializada em casos de abuso doméstico. Eu represento mulheres que foram silenciadas por homens poderosos.
Helena fez um gesto para que ela se sentasse. Eu não pedi ajuda legal. Eu sei, respondeu Linda com a voz firme. Mas outra pessoa pediu. Ela fez um aceno de cabeça em direção a Diogo. Helena sorriu levemente. Claro que ele fez. Linda abriu a pasta. Seu marido entrou com uma petição para controlar os bens compartilhados. Ele também solicitou que seus registros médicos sejam mantidos selados. Helena franziu a testa. Ele está tentando esconder o que aconteceu. Linda assentiu. Exatamente. Mas ele cometeu um erro. O vídeo é público. A evidência é inegável. Agora você tem o poder, se estiver pronta para usá-lo. Por um momento, o silêncio preencheu o quarto. O olhar de Helena se dirigiu para a janela, onde a luz do sol entrava, quente e brilhante. Por anos eu pensei que poder significava controle. Ela disse com a voz suave. Mas talvez o verdadeiro poder seja simplesmente a coragem de falar. Linda sorriu. Então vamos fazer sua voz impossível de ignorar. Naquela noite, Helena concordou em dar uma entrevista televisionada. Diogo não estava totalmente convencido, mas ele confiou no julgamento dela. Você não deve sua dor a ninguém, ele disse antes que ela saísse. Eu não vou compartilhar minha dor, ela respondeu. Eu vou compartilhar a verdade. As luzes do estúdio eram quentes em sua pele. Uma leve camada de maquiagem cobria as marcas que se desvaneciam, mas nada podia esconder a força tranquila em seu olhar. A entrevistadora, uma mulher chamada Grace Lima, ajeitou o microfone e sorriu com gentileza. A senhora não precisa responder a nada que a deixe desconfortável, ela disse. Helena assentiu. Obrigada, mas eu estou pronta. Quando as câmeras começaram a rodar, o mundo pareceu prender a respiração. Grace se inclinou para a frente. Senhora Moraes, pessoas de todo o mundo viram o vídeo. Elas ouviram a versão de seu marido, mas não a sua. O que a senhora quer que eles saibam? Helena respirou fundo. Que o silêncio não protege ninguém. Por anos eu acreditei que ficar calada manteria meu casamento intacto. Eu me convenci de que se eu tivesse paciência, ele mudaria. Mas o silêncio apenas alimentou-a. O abuso deu poder à pessoa errada. Grace perguntou suavemente. A senhora tem medo do que pode acontecer agora que decidiu falar? Os olhos de Helena brilharam, mas permaneceram firmes. Sim, mas eu tenho mais medo do exemplo que eu daria ao meu filho se eu ficasse calada novamente. Eu quero que meu filho ou minha filha cresçam sabendo que amor sem respeito não é amor. A entrevistadora fez uma pausa, deixando suas palavras respirarem. A senhora falou com seu marido desde que saiu do hospital? Não, disse Helena. Mas eu ouvi a coletiva de imprensa dele. Ele chamou o que aconteceu de um mal-entendido. Essa palavra doeu mais do que a água. Grace se inclinou. O que a senhora espera que aconteça a partir disso? Helena olhou diretamente para a câmera. Justiça. Não apenas para mim, mas para cada mulher que foi mandada se calar, porque seu marido era poderoso, ou porque ninguém acreditaria nela. O poder nunca deveria proteger a crueldade. Na sala de controle, os produtores se olharam. Eles sentiam o peso de suas palavras. Até Grace teve que piscar para conter as lágrimas. Quando a entrevista terminou, Helena se levantou lentamente e agradeceu a todos no set. Fora do estúdio, uma multidão já havia se reunido. Eles aplaudiram quando ela saiu para a luz, cantando seu nome. Do outro lado da cidade, Ricardo assistia à transmissão de sua cobertura. O copo de uísque em sua mão tremia enquanto a voz de Helena preenchia o quarto. Ela está destruindo tudo, ele murmurou. Vanessa, recostada no sofá atrás dele, sorriu zombeteiramente. Ela está destruindo você, não a mim. Não me olhe assim. Os olhos de Ricardo ardiam de raiva. Você acha isso engraçado? Ela deu de ombros. É poético, na verdade.
A esposa se torna a heroína, a amante se torna a vilã e o grande CEO acaba sendo um aviso. Ele se virou, andando de um lado para o outro. Qual outro? Eu ainda não terminei. Eu posso consertar isso. Vanessa riu suavemente. Você não pode consertar uma reputação que não existe mais. Suas palavras o atingiram mais forte do que ela esperava. Ele jogou o copo contra a parede. Ele se quebrou e o som ecoou por toda a cobertura vazia. Enquanto isso, Helena voltou para seu quarto de hospital, onde Diogo a esperava com um sorriso tranquilo. Você conseguiu, ele disse. Você enfrentou o mundo. Ela se sentou, exausta, mas em paz. Parece certo. Como respirar pela primeira vez. Diogo colocou a mão no ombro dela. Agora nos concentramos na próxima coisa. A investigação. O caso. Helena assentiu. Sim, eu estou pronta. O que for preciso. Quando a noite caiu, as luzes da cidade piscaram lá embaixo. E pela primeira vez em meses, Helena dormiu sem medo. Em outra parte da cidade, o celular de Ricardo tocou novamente. Ele atendeu com relutância. A voz de seu advogado era fria e precisa. Ricardo, temos um problema. A promotoria acaba de anunciar uma investigação completa. Você não é mais uma testemunha. Você é um suspeito. A mão de Ricardo ficou fria. Ele não respondeu. Lá fora, a mesma cidade que ele uma vez governou brilhava com julgamento. E ao longe, sob o suave zumbido das máquinas do hospital, Helena dormia em paz, sem saber que sua coragem já havia começado a mudar tudo. O dia da audiência judicial amanheceu sob um céu cinza e pesado. Os degraus do tribunal estavam lotados de câmaras, microfones e flechas de luz. Os repórteres se amontoavam lado a lado, suas vozes se sobrepondo enquanto gritavam perguntas no ar. O mundo esperava por este momento. A confrontação que decidiria não apenas o destino de uma família, mas a queda de um homem poderoso. Helena saiu lentamente do SUV preto, com seu irmão Diogo ao seu lado. Ela usava um vestido azul marinho simples e uma expressão serena que fez a multidão se calar. Seu cabelo estava preso, sua postura firme, apesar dos flashes que a cercavam. Diogo, em seu uniforme da marinha, se movia como uma muralha de aço ao lado dela. Sua presença imediatamente atraiu a atenção. É o irmão dela, sussurrou um repórter. Ele é das forças especiais. As câmeras se viraram para ele imediatamente. O ar se encheu com o som dos obturadores. Diogo os ignorou. Seu olhar estava fixo à frente, examinando cada rosto em busca de uma ameaça. Helena respirou fundo. Eu nunca pensei que teria que entrar em um tribunal para me proteger do meu próprio marido. A voz de Diogo foi baixa, mas firme. Você não está entrando sozinha. Lembre-se disso. Dentro do tribunal, o ambiente estava carregado de tensão. Os advogados sussurravam apressadamente. Os jornalistas preenchiam cada assento na galeria. A tribuna do juiz se erguia imponente na frente, um lembrete silencioso de ordem e consequências. Quando Ricardo entrou, um murmúrio percorreu a sala. Ele parecia diferente, mais magro, pálido, com a compostura quebrada. Ele usava um terno escuro, mas seus olhos se moviam nervosamente em direção às câmeras. Ao lado dele estava Vanessa, vestida de preto, com óculos de sol cobrindo metade do rosto. Sua confiança havia desaparecido. Sua fama havia se tornado infâmia. Quando as audiências começaram, o martelo do juiz ressoou com força. O tribunal está em sessão. Helena se sentou em silêncio entre sua advogada e Diogo. Seu coração batia rápido, mas seu rosto permanecia sereno. Do outro lado do corredor, o advogado de Ricardo se levantou e começou sua declaração inicial.
Meu cliente deseja expressar seu mais profundo pesar pelo que aconteceu. Ele disse com voz suave. Foi um mal-entendido entre membros da família, provocado pelo estresse e pela emoção. Um murmúrio de descrença percorreu a galeria. A advogada de Helena se levantou imediatamente. Sua Excelência, a defesa chama de mal-entendido, mas as evidências contam outra história. Ela apontou para o monitor na parede. O vídeo da gala começou a ser reproduzido mais uma vez. A sala ficou em silêncio. Todos assistiram ao momento se desenrolar. O sorriso de Vanessa, o levantar do copo, o respingo, o grito de Helena e a imobilidade gelada de Ricardo. A gravação terminou, e o silêncio que se seguiu foi um veredicto por si só. O juiz se inclinou para a frente. Senhor Madam Assunção, o senhor permaneceu imóvel enquanto sua esposa era atacada. O senhor nega o que todos nós acabamos de ver? Ricardo se moveu desconfortavelmente. Eu fiquei paralisado. Eu não percebi. A voz do juiz o interrompeu. O senhor não percebeu que sua esposa estava sofrendo? Ela estava grávida de 6 meses, senhor Assunção. A tensão na sala aumentou. Então, dos assentos das testemunhas, Diogo se levantou lentamente. Seu uniforme brilhou sob as luzes do tribunal. A multidão se virou para ele como se fosse atraída por uma força invisível. Permissão para falar, Sua Excelência, ele disse. O juiz assentiu. Concedido. Diogo deu um passo à frente. Sua voz era tranquila, mas tinha uma autoridade que preencheu cada canto da sala. Meu nome é Capitão Diogo Vasconcelos, da Marinha do Brasil. A mulher sentada ali é minha irmã. O homem acusado é o marido dela. Eu vi homens ficarem paralisados sob fogo inimigo. Eu vi outros se quebrarem de medo. Mas o que eu vi naquele vídeo não foi medo. Foi arrogância. Um homem que acreditava que podia fazer tudo sem consequências. A sala permaneceu em silêncio. As câmeras capturavam cada palavra. Diogo continuou. Quando recebi a ligação de que minha irmã estava no hospital, eu não vim como um soldado. Eu vim como um irmão. Mas quando eu soube que a justiça estava sendo manipulada, quando eu vi as ameaças e as mentiras, eu decidi que não ficaria de braços cruzados novamente. Ele se virou para Ricardo, com um olhar afiado como uma lâmina. Você pensou que ela não tinha ninguém? Você pensou que seu dinheiro podia comprar o silêncio? Mas você estava errado. O advogado de Ricardo se levantou rapidamente. Objeção, Sua Excelência. Este homem não faz parte do caso. O juiz levantou a mão. Negada. Eu quero ouvi-lo. Diogo se aproximou da mesa da defesa. Você machucou minha irmã e permitiu que outra mulher a machucasse. Você a ameaçou, tentou apagar a verdade e chamou isso de controle. De onde eu venho, isso se chama covardia. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Vanessa se mexeu em seu assento, com as mãos trêmulas. Ela sussurrou algo para Ricardo, mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Diogo. O tom de Diogo se suavizou um pouco. A verdadeira medida de um homem não está em sua riqueza ou em seu poder. Está em como ele protege as pessoas que ele diz amar. Ele se virou para o juiz. Eu estou aqui para garantir que minha irmã obtenha a justiça que ela merece. E eu prometo, Sua Excelência, que eu não vou parar até que isso aconteça. O juiz assentiu lentamente, com o rosto sério, mas respeitoso. Suas palavras estão registradas, Capitão Vasconcelos. Este tribunal reconhece a gravidade do que vimos. O promotor se levantou, segurando uma pasta. Sua Excelência, o Estado está preparado para apresentar acusações não apenas por agressão, mas também por obstrução de justiça. O senhor Assunção tentou interferir nos relatórios da polícia e suprimir evidências. A sala explodiu. Os repórteres escreviam rapidamente. O martelo bateu novamente. Ordem, exigiu o juiz. Quando o barulho diminuiu, Ricardo olhou para Helena.
Pela primeira vez, o medo se refletiu em seus olhos. Ela não desviou o olhar. Sua voz foi firme. Você queria que eu ficasse calada, mas você esqueceu quem é meu irmão. Algumas pessoas na galeria aplaudiram antes que o juiz as silenciasse. O juiz se inclinou para a frente. Senhora Assunção, este tribunal não tolerará a manipulação nem o abuso de poder. Considere isso um aviso formal. A investigação continuará com total transparência. Diogo voltou para o lado de Helena. Ela o olhou com lágrimas brilhando nos olhos. Obrigada, ela sussurrou. Ele sorriu levemente. Você fez a parte difícil. Eu apenas me certifiquei de que o mundo as ouvisse. Quando eles saíram do tribunal, a multidão lá fora explodiu em aplausos. Os repórteres gritavam seu nome pedindo declarações. Helena parou nos degraus com seu irmão ao lado e olhou para as luzes piscantes. Eu costumava ter medo disso, ela disse para as câmeras. Mas agora eu não tenho medo de nada. Os aplausos ficaram mais fortes. O céu, cinza a manhã inteira, começou a clarear, e a luz do sol se derramou sobre os degraus como uma bênção. Pela primeira vez, a história não se tratava mais de um escândalo. Tratava-se de força. E enquanto o força especial guiava sua irmã pela multidão, o mundo viu como a verdadeira justiça se parecia. Não a escrita nas manchetes, mas a que se mantém firme, sem tremer, diante do medo. Na manhã seguinte, o mundo acordou com uma tempestade de manchetes. CEO Ricardo Assunção enfrenta acusações criminais. Irmão Força Especial da vítima testemunha em tribunal. Justiça para Helena, o novo símbolo de coragem no Brasil. Todas as grandes redes repetiram as imagens do julgamento. A voz tranquila de Diogo, o olhar firme de Helena e o aviso severo do juiz. O vídeo alcançou milhões de espectadores que viram o homem que uma vez dominou as salas de diretoria, agora parado em silêncio, exposto pelo que ele realmente era. Em sua cobertura, Ricardo Assunção estava em frente ao espelho, olhando para seu reflexo. Sua imagem impecável havia desaparecido. Seus olhos estavam avermelhados, sua mandíbula por fazer. A televisão atrás dele mostrava um segmento de notícias analisando sua queda. A voz do apresentador ecoava por todo o quarto. Anteriormente considerado um empresário visionário, Ricardo Assunção agora enfrenta consequências legais e corporativas. Após a evidência chocante de abuso e obstrução, ele desligou a televisão. O silêncio retumbou em seus ouvidos. Papéis cobriam a mesa da sala, citações legais, notificações de suspensão e um envelope selado com as palavras rescisão de contrato. Vanessa entrou furiosa, com o rosto escondido atrás de grandes óculos de sol. Eu fui demitida da agência, ela disse com a voz aguda. Todas as marcas com as quais eu trabalhava me abandonaram ontem à noite. Eles dizem que eu sou tóxica. Ricardo não a olhou. Você deveria ter pensado nisso antes de jogar aquela bebida. Ela jogou os óculos no sofá. Você deveria ter me protegido. Você prometeu que tudo ia passar. Ele se virou lentamente, com a voz fria e cansada. Eu não prometi nada. Você tomou suas decisões, Vanessa. Ela o fulminou com o olhar, sua voz tremendo de raiva. Não se atreva a me culpar por tudo. Você permitiu isso. Você ficou parado enquanto eu fazia. Nós dois somos culpados. Ele caminhou até a janela, observando o mar de repórteres lá fora. Você não está se ajudando ficando aqui. Ela soltou uma risada amarga. Me ajudar? Ricardo, nós dois estamos afundando. Você só não percebe o quão fundo isso é. Ela pegou o celular da bolsa. Talvez seja a hora de as pessoas ouvirem o resto da história, sobre suas contas no exterior, sobre como você pagou para que as pessoas se calassem. Ele se virou bruscamente, com a voz cortante. Apague tudo que você tiver. Vanessa sorriu ironicamente. Você não dá mais ordens, não para mim.
Antes que ele pudesse responder, o celular dele vibrou sobre a mesa. Era seu advogado. Ele hesitou por alguns segundos, então atendeu. Ricardo, temos um problema sério, disse a voz. O promotor acabou de apresentar acusações formais: agressão negligente, obstrução de justiça e intimidação de testemunhas. Ricardo prendeu a respiração. Isso é impossível. Eles não podem provar. Eles têm gravações, mensagens e testemunhas. O oficial que você tentou subornar entregou tudo. Ele se deixou cair na cadeira, com o corpo pesado. E a fiança? Você a terá, respondeu o advogado. Mas você está acabado. Seus investidores se retiraram. A diretoria votou pela sua destituição esta manhã. A ligação terminou. O silêncio voltou, mas o barulho da cidade lá fora parecia uma sentença. O império de Ricardo havia desmoronado em menos de uma semana. Vanessa o observou, com uma leve satisfação nos olhos. É assim que o poder se parece quando morre. Saia, ele murmurou. Ela riu suavemente. Eu vou. Mas antes de ir, você deveria saber de uma coisa. Há outro vídeo. Alguém na gala gravou quando você sussurrou no meu ouvido. Eles capturaram cada palavra sobre como encobrir isso. Já está online. Ele ficou gelado. O quê? Vanessa sorriu. Eu acho que o mundo finalmente vai ver o que sua lealdade significa. Ela caminhou em direção à porta, seus saltos ecoando no mármore. Boa sorte, Ricardo. Você vai precisar. Quando ela saiu, ele afundou mais na cadeira, com as mãos cobrindo o rosto. O som das sirenes se aproximava. Horas depois, os carros da polícia lotavam a entrada do prédio. Ricardo observou da janela enquanto os oficiais mostravam suas insígnias. Ele não ofereceu resistência quando bateram na porta. Ele não falou quando colocaram as algemas. As câmeras capturaram cada instante do homem que uma vez parecia intocável sendo escoltado para um carro de patrulha. As imagens foram transmitidas em todas as telas do país. Ex-CEO preso em caso de abuso doméstico. Enquanto isso, Helena assistia em silêncio da casa de seu irmão. Ela estava sentada no sofá, com uma xícara de chá nas mãos. Diogo baixou o volume da televisão e se virou para ela. Você não precisa assistir a isso. Ela balançou a cabeça. Sim, eu preciso. Eu preciso ver o final. Na tela, a porta do carro se fechou. A cabeça de Ricardo se inclinou enquanto os flashes o cercavam. A cena parecia irreal. O homem que uma vez a fez se sentir tão pequena, agora parecia impotente, devorado por seu próprio orgulho. O celular de Diogo vibrou. Ele olhou para ele e sorriu. Sua advogada ligou. O juiz concedeu a você a ordem de restrição e proteção financeira total. Você e o bebê estão oficialmente seguros. Helena exalou profundamente. Pela primeira vez em meses, a tensão em seus ombros começou a desaparecer. Segura. Ela repetiu em voz baixa. Essa palavra parece nova. Diogo colocou a mão em seu ombro. Você mereceu. Do outro lado da cidade, o mundo de Vanessa também desmoronava. Seus seguidores se voltaram contra ela. Os contratos desapareceram. Todas as marcas que antes a admiravam apagaram suas fotos. Ela tentou se defender nas redes sociais, mas suas palavras só pioraram as coisas. Capturas de tela de sua crueldade se tornaram virais. Sua risada durante o ataque a perseguia em cada comentário. O mundo que antes celebrava sua beleza, agora condenava sua arrogância. Ao anoitecer, Helena recebeu uma ligação de sua advogada. Tudo terminou, disse Linda. As acusações continuarão, mas sua parte já está encerrada. Você não terá que reviver isso novamente. Helena fechou os olhos, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Obrigada. Ela saiu para a varanda, onde Diogo observava o pôr do sol tingido de rosa e dourado. O ar era calmo e fresco.
Ele vai para a prisão, não é? Ela perguntou em voz baixa. Diogo assentiu. Sim, e não apenas pelo que ele fez com você, mas por tudo que ele tentou esconder. Helena se apoiou na grade, com a mão sobre o ventre. O bebê deu um pequeno chute, como se sentisse a paz que os envolvia. Você acha que as pessoas realmente mudam, Diogo? Ele a olhou. Alguns sim, outros só mudam quando perdem tudo. Ela sorriu suavemente. Então, talvez perder tudo fosse a única maneira de ele aprender. Ambos ficaram em silêncio enquanto as luzes da cidade se acendiam uma a uma. O caos, a dor, a humilhação, tudo os havia levado a este momento tranquilo de verdade. Pela primeira vez em sua vida, Helena se sentiu leve. Não porque o mundo parou de julgá-la, mas porque ela havia parado de se importar. A justiça não era barulhenta ou espetacular. Ela era silenciosa, firme e real. E enquanto a brisa da noite acariciava seu rosto, ela sussurrou para a vida que crescia dentro dela. Nós estamos livres agora. Os meses que se seguiram passaram lentamente, mas pela primeira vez, a quietude parecia paz em vez de medo. O barulho havia desaparecido. As manchetes haviam parado de gritar seu nome. O caos que uma vez a cercou se tornou um ruído de fundo, substituído por algo mais suave, um novo começo. A primavera chegou em silêncio à cidade. As cerejeiras em flor adornavam as ruas. Em frente à casa de Diogo, suas pétalas pálidas, flutuando como neve sempre que o vento soprava. Helena estava ao lado da janela, uma xícara de chá nas mãos, observando-as cair. Sua barriga estava menor agora. Seu corpo havia sarado, embora leves cicatrizes ainda marcassem seu ombro. Elas não pareciam mais lembretes de dor, mas sim provas de sobrevivência. Diogo entrou no quarto com o casaco do uniforme pendurado no braço. Você deveria descansar, ele disse com suavidade. Você mal dormiu ontem à noite. Eu estou bem, ela respondeu com um sorriso tranquilo. O bebê tem estado inquieto. Eu acho que ela já quer conhecer o mundo. Ele sorriu também. Isso ela puxou de você. Eles compartilharam uma risada leve, daquelas que saíam facilmente agora. O medo que antes habitava cada canto de sua vida havia desaparecido. Sobre a mesa, um jornal dobrado mostrava a manchete. Ex-CEO condenado a 10 anos de prisão. O artigo relatava como Ricardo Assunção havia sido considerado culpado de todas as acusações: obstrução, intimidação de testemunhas, negligência com resultado de dano. O mundo havia visto seu império cair, e agora a justiça fechava o capítulo final. Helena não leu o artigo. Ela já havia dito adeus a essa parte de sua vida. Eu devo ir para o hospital hoje, ela disse, deixando a xícara. O Dr. Vilar disse que pode acontecer a qualquer momento. Diogo assentiu. Eu vou te levar. Naquela tarde, o céu estava brilhante e azul, o tipo de céu que parece perdão. O quarto do hospital se encheu de luz suave quando Helena entrou em trabalho de parto. Não foi fácil, mas ela se manteve calma. Ela se concentrou em sua respiração, na voz de seu irmão, lembrando-a de que ela era mais forte do que pensava. Horas depois, quando o primeiro choro preencheu o quarto, ela sentiu seu coração se abrir com algo puro. A enfermeira sorriu ao colocar o recém-nascido em seus braços. Parabéns, senhora Assunção, ela disse com ternura. Helena olhou para o pequeno rosto, os dedos delicados, o batimento em seu peito. Não, ela disse em voz baixa. Não é Assunção, é apenas Helena Vasconcelos. A enfermeira assentiu, entendendo instantaneamente. Diogo estava por perto, com os olhos brilhando. Ela é perfeita, ele sussurrou. Helena sorriu entre lágrimas. Ela é tudo para mim. Eles a chamaram de Graça. Nas semanas seguintes, a vida começou a tomar forma novamente. A mídia gradualmente perdeu o interesse.
voltando sua atenção para novos escândalos e novos rostos. Helena se manteve longe do barulho. Ela passava os dias passeando com sua filha no parque, lendo e fazendo trabalho voluntário em um abrigo local para mulheres. O abrigo havia sido ideia de sua advogada. Você poderia ajudá-las, Linda havia dito. Você poderia ser a voz delas. No início, Helena hesitou. Mas quando ela conheceu as mulheres do lugar, mães, filhas, esposas, ela reconheceu em seus olhos o mesmo olhar que um dia ela havia visto em seu próprio reflexo. Medo, vergonha, esperança. Então ela ficou. Ela ouviu. Ela compartilhou sua história. História quando elas precisavam de coragem. Não como uma vítima, mas como alguém que sobreviveu. Uma tarde, ao sair do abrigo, uma jovem a parou na porta. Senhora Vasconcelos, ela disse em voz baixa, eu vi sua entrevista meses atrás. Graças a você, eu deixei alguém que estava me machucando. Eu só queria agradecer. A garganta de Helena se apertou. Você não precisa me agradecer, ela respondeu. Você se salvou sozinha. A mulher sorriu entre lágrimas. Talvez, mas eu precisava ver que alguém mais havia feito isso primeiro. Naquela noite, Helena se sentou na varanda da casa de seu irmão, com Graça dormindo em seus braços. O sol se punha no horizonte, pintando o mundo de dourado e âmbar. Ela ouviu o silêncio, sem discussões, sem gritos, sem medo. Apenas o ritmo constante da respiração de sua filha. Diogo se aproximou, ofereceu-lhe um copo de água e sentou-se ao lado dela. Você sabe, ele disse, eu costumava pensar que justiça significava punição. Agora eu acho que significa paz. Helena assentiu. A paz leva mais tempo, mas ela dura. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando as primeiras estrelas aparecerem. Depois de alguns momentos, Diogo falou novamente. Há algo em que eu estive pensando. Você já ajudou tantas mulheres. Talvez seja a hora de você criar sua própria fundação. Algo com seu nome. Helena olhou para ele surpresa. Uma fundação? Por que não? Vamos chamá-la de Casa Graça, um lugar onde mulheres e crianças possam recomeçar. O nome flutuou no ar como uma promessa. Ela sorriu. Casa Graça. Ela repetiu suavemente. Eu gosto disso. Ele sorriu. Então, está decidido. Eu vou te ajudar a colocar em funcionamento. Meses depois, uma pequena cerimônia de inauguração foi realizada no novo centro. As câmeras piscavam, mas desta vez a atenção parecia diferente. Não era sobre dor, mas sobre esperança. Helena estava no pódio, com sua filha nos braços, falando ao microfone com calma e força. Um ano atrás eu estava quebrada, ela começou. Hoje, eu não estou. Eu sou a prova de que a escuridão não dura para sempre e que a coragem nasce nos momentos silenciosos em que nos recusamos a desistir. A multidão explodiu em aplausos. Entre eles estavam mulheres que ela havia ajudado, líderes comunitários e estranhos que haviam acompanhado sua história. Depois do evento, Diogo a abraçou pelos ombros. Mamãe estaria orgulhosa, ele disse em voz baixa. Helena sorriu, com lágrimas brilhando nos olhos. Eu acho que sim. Naquela noite, quando todos tinham ido embora, Helena ficou sozinha no corredor vazio da Casa Graça. O som das risadas das crianças vinha de uma sala próxima. Ela olhou para a placa acima da entrada. Casa Graça, um lugar para recomeçar. Pela primeira vez, ela se sentiu completa. As cicatrizes em sua pele não a definiam mais. Eram capítulos de uma história que não terminou com dor, mas com paz. Ela sussurrou para si mesma. Nós conseguimos, Graça. Nós realmente conseguimos. Lá fora, a
brisa da noite trazia o aroma das flores da primavera. O mundo parecia vasto novamente, cheio de possibilidades. E enquanto ela apagava as luzes, as palavras que ela havia dito para as câmeras meses atrás voltaram à sua mente. Ninguém pode nos machucar novamente. Desta vez, não eram apenas palavras. Elas eram a verdade. Se a história de Helena te tocou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem. Deixe sua opinião sobre a transformação dela nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras. O que você acha que é a verdadeira definição de força? Comente e nos ajude a continuar essa jornada.